Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje é terça-feira, dia 11 de maio. Estamos meditando o Evangelho de São João, no capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. Jesus está fazendo seu discurso de despedida, está se despedindo dos discípulos. Ele percebe que a perseguição aumentou, a rejeição das autoridades, dos mestres da lei aumentou em relação à sua pessoa e ao seu projeto. Então ele se despede dos discípulos. E Jesus diz: E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Em outra oportunidade, no capítulo 15, Tomé foi o único que teve coragem de perguntar: Mestre, para onde vais? E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós sabemos bem para onde Jesus vai. Ele vai para o encontro do Pai. Do Pai, ele saiu, foi enviado ao mundo para nos salvar, e agora está chegando a hora de voltar ao Pai. E Jesus declara: Vos digo isso, e ao dizer isso, a tristeza encheu os vossos corações. Os discípulos ficaram profundamente tristes ao receberem essa notícia com clareza de que Jesus estava voltando para o Pai. Na verdade, os discípulos sabiam que, mais cedo ou mais tarde, Jesus iria partir. É exatamente assim o que acontece também com a gente, com os nossos parentes que nós amamos. Nós sabemos que um dia eles não estarão mais fisicamente próximos de nós, que eles irão partir. Mas sempre fica aquela esperança de que vamos viver um pouco mais. E quando recebemos a notícia de que alguém que realmente amamos partiu, fica uma tristeza e uma dor profunda no coração da gente. Com os discípulos não foi diferente. Embora estivessem com o Mestre, eram humanos, de carne e ossos. E então, ao saberem da notícia da partida de Jesus, ficam profundamente tristes. Mas Jesus declara: É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vô-lo mandarei. O defensor que é para nós o Divino Espírito Santo. Ele virá em socorro da igreja, dos discípulos e de cada um de nós. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo do Espírito Santo. Houve o tempo da criação no Antigo Testamento, depois houve o tempo do Filho, em que ele veio trazer a mensagem de salvação, e após a volta do Filho Jesus Cristo ao céu, foi inaugurado o tempo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, ele está nos demonstrando o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. Esse é o maior de todos os pecados, que origina todos os outros. Não acreditar que Jesus é o Senhor, não acreditar que Jesus é o Salvador, que Ele pode nos trazer a ressurreição, a esperança e a paz. E a falta de fé, ela pode dominar nosso coração, nos entristecer, nos desanimar, nos fazer acreditar em ilusões, em falsas promessas. Então é preciso acreditar no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, no seu projeto. E disse Jesus que a justiça que será revelada pelo Espírito Santo, porque ele vai para o Pai. Justiça é ser justo. É, como dizia um sábio, é como uma tampa de garrafa, que não pode ser muito grande, porque não fecha, e não pode ser muito pequena, porque também não serve. A tampa tem que entrar justa na garrafa. Assim também, nós diante de Deus, não podemos querer ser superiores a ninguém, porque não prestamos assim, não podemos ser inferiores a ninguém, porque isso também não cabe no projeto de Deus, mas temos que ser do jeito de Deus.
de acordo com o seu projeto, na humildade, na simplicidade, na confiança. E depois termina Jesus dizendo que o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado, ou seja, né, o diabo e a tentação foi vencido pelo poder de Deus. Então nós confiamos na misericórdia de Deus, que não nos abandona, e no projeto de amor de Deus. Deus tem um projeto de amor, de misericórdia por cada um de nós. Então que este evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, aumente em nós a confiança no projeto que Deus tem para nós, a certeza de que o Espírito Santo está conduzindo os fatos, está conduzindo a nossa vida. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não abandonou o mundo, mas o Espírito Santo o conduz, conduz a igreja, conduz a nossa vida. E o grande desafio é fazer com que nossa vida seja uma vida justa, ou seja, que nossa vida seja de acordo com o projeto de Deus. Que Deus abençoe seu dia, abençoe seus trabalhos, seus estudos, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.